começar começando aqui. Trouxe mais uma vez o Noblar, que ele fala o seguinte: nada mais espanta a política entre o lucro e a impunidade. Então, denúncias envolvendo Flávio, Ciro Nogueira, Hugo Mota e Jacques Wagner ilustram como a moralidade pública foi escanteada em troca de favores. Aqui está o Ciro Nogueira com o Vorcaro. Deve ser um bom negócio concorrer às eleições, haja visto um número crescente de candidatos. Faz bem ao ego. Você se torna conhecido e pode acabar se elegendo. Principal, sem gastar dinheiro. Os outros que gastem, fundos partidários, doadores espontâneos. Sabe o que mais? Em muitos casos, as sobras de campanha enriquecem, sem distinção, candidatos vencedores e candidatos perdedores. O ex-presidente Jânio Quadros ganhou fama como um mestre em arrecadação de dinheiro. Diz a lenda que certa vez, ao receber um cheque da comunidade judaica de São Paulo, ele o rasgou de imediato, por considerar aquilo uma afronta. Afinal, o valor do cheque não estava à altura da fortuna da comunidade, argumentou, nem de simpatia que ele tinha por ela. Recebeu outro na mesma hora. Fernando Collor, o presidente eleito pelo voto popular, depois de 21 anos de ditadura. Gente, essa do Collor é complicada de engolir, né? Depois de tudo que a gente passou, o Brasil elegeu o Collor. Mas, enfim. O primeiro presidente eleito pelo voto popular, depois de 21 anos de ditadura, cabalava apoios e votos, mas evitava falar em dinheiro. Delegou a tarefa ao empresário Paulo César Farias, o PC Farias. O dinheiro foi tanto para barrar as chances de Lula e de Leonel se elegerem que Collor e PC passaram a viver com o que sobrou. Por isso, o Collor foi cassado e PC Farias assassinado. Não sei se vocês se lembram o caso do PC Farias, que teve uma imensa repercussão para aqueles que são mais velhos nos anos 90. O avanço do Congresso sobre o controle do orçamento da União dispensa deputados federais e senadores de se preocuparem com o financiamento de campanhas. O dinheiro das emendas é suficiente e dá conta do recado. São eles, a gosto de cada um, que determinam onde, quando e como o dinheiro deve ser aplicado em seus redutos. E ainda embolsam parte dele. Nada mais espanta. A corrupção naturalizou-se. Ninguém reclama. Eu sempre falo para vocês, aqui neste canal, que a corrupção é uma instituição de Estado. Quando eu falo isso a vocês, eu não me orgulho, tá? Eu não sinto orgulho do que eu estou dizendo. É que, infelizmente, a nossa responsabilidade aqui é falar a verdade para vocês, tá? E é isso. Infelizmente, o que a política brasileira nos faz acreditar é que todo político tem seu preço. Pelo menos a grande maioria deles. E o caso Master deixou isso muito claro. Nesse momento aqui, ó, que o Ricardo Noblar diz, o caso Master é o melhor exemplo disso no momento. Um senador não vê nada demais em negociar 134 milhões com Daniel Vorcaro para financiar o filme de seu pai. Desse montante, 61 milhões foram repassados pelo banqueiro entre fevereiro e maio de 25. Ciro Nogueira também não viu nada demais em receber mesada do Vorcaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, não se constrange com o fato de ter viajado e ser hospedado em Lisboa por conta de Vorcaro. Jacques Wagner, do governo Lula, é investigado por ter pedido ao banqueiro Augusto Lima, seu amigo e sócio de Vorcaro, que comprasse em Salvador um apartamento avaliado em 2,5 milhões. Ele o compraria se tivesse dinheiro. Foi crime. Se não foi, foi imoral. Lula espera que ele não demore a se afastar da função para não ter que afastá-lo. Enquanto isso, a nós brasileiros só prestamos atenção aos jogos da Copa, embora descrentes no ex. Bom, achei sensacional aqui esse final, né? Porque, infelizmente, a gente não tem o que fazer, o que é extremamente triste. Afinal de contas, sempre a gente encontra uma laranja podre que acaba contribuindo para a continuidade
dessa lavação de grana e de dinheiro privado em troca de influência política. Infelizmente, nós nos deparamos com muitos desses casos na história da nossa República. Mas o mais importante que eu acho que nós temos a dizer com relação ao caso Master é de que eu acho que nós estamos até um tanto anestesiados desde 2013, né? Eu sempre volto muito a 2013 quando a gente fala do que está acontecendo hoje na República, que é esse golpe continuado que o nosso país sofre. Desde o momento em que as nossas urnas foram questionadas em 2013, nós estamos lidando com uma extrema-direita que, sob a justificativa do antipetismo e de que a corrupção que assola o nosso país não poderia mais continuar, é que nós estamos vendo a normalização da barbárie. E estamos vendo também, cada vez mais, em nome de um Deus que não se sabe exatamente a que interesses servem, de uma família que, na verdade, é toda a família, menos a família do povo, mas as famílias dos políticos, as famílias dos banqueiros, as famílias daqueles que fazem parte da aristocracia desse país, que é tão desigual, e da moral essa que eles consideram ser apta, por exemplo, a cometer crimes e não serem punidos por eles. Eu acho que o grande problema, e por isso daí a importância do STF, a importância de nós termos punido os algozes do a tentativa de golpe de Estado que nós sofremos, é de demonstrar de que políticos, sim, podem ser punidos. O nosso presidente ficou preso 500 e tantos dias, que nem me lembro mais, justificando o fato de um processo que, mesmo transcorrendo com provas fabricadas, com extorsões, de ações do Sérgio Moro, que até agora ainda não foram totalmente trazidas a público no caso da 13ª Vara de Curitiba, nos mostra que a lei só serve para aqueles que vão contra o conservadorismo, aqueles que não fazem parte de uma aristocracia que não quer entregar esse país a seu povo. Então, o presidente Lula é a grande prova de que a prisão não precisa ser capitalizada para uma candidatura eleitoral, como nós vemos o tempo todo a candidatura do Flávio Bolsonaro capitalizando a prisão do próprio pai para elevar a porcentagem nas pesquisas, e de como os campos opostos pensam realmente de maneira antagônica. Então, o que nos resta agora é acompanhar os desdobramentos do caso Master, inclusive cobrar para que essa Polícia Federal continue atuando de forma independente e, principalmente, cobrar desses ministros do STF, que são os responsáveis por esse caso, que sejam imparciais e que realmente coloquem nesse processo como indiciados aqueles que realmente se utilizaram do dinheiro de Daniel Vorcaro, que não é um dinheiro privado, para obter bens e para obter vantagens. Eu acho que isso, de uma vez por todas, desculpa, tá, gente? Tem que ficar claro. E André Mendonça não está fazendo sua parte. E o que nós não podemos deixar quieto depois da Copa do Mundo tem eleição. E todos nós vamos ficar diligentes e vamos falar. Todos nós temos aqui poder de fala, nem que seja para uma pessoa, nem que seja para duas. Nós que estamos aqui nas redes, claro que a gente vai utilizar desses espaços para poder cobrar de que um dos maiores escândalos do nosso país seja punido
e que também tenham os seus asseclas e aliados na cadeia. Nós não podemos nos esquecer e nos deixar anestesiar em um ano eleitoral que pode ser um dos mais importantes da nossa história. Com um pré-candidato à República que fez o que Flávio Bolsonaro fez, que pediu o que Flávio Bolsonaro pediu nos áudios para Daniel Vorcaro, inclusive bancando seu irmão nos Estados Unidos, que além de condenado, ri na cara da justiça brasileira e foi a Washington continuar atuando contra a nossa pátria. Então é por conta dessas pessoas que a gente está aqui e que a gente vai cobrar André Mendonça, a gente vai cobrar Jacques Wagner, a gente vai cobrar Partido dos Trabalhadores, a gente vai cobrar a Polícia Federal, porque é isso que se faz numa república democrática que é a nossa. Então, que o que precisa ser apurado seja apurado, mas André Mendonça, encontra o endereço do Flávio Bolsonaro, por favor. Cadê os bloqueios na conta do Ciro Nogueira? O que mais André Mendonça precisa para colocar um senador da República na cadeia? A que interesses servem André Mendonça? Será que essa impressão que nos passa desde o início é de que está tentando defender a família de Jair Bolsonaro só porque foi indicado por ele ao Supremo? É essa dúvida que a gente quer tirar com você, André Mendonça. E a gente espera que você cumpra a sua função aí, conforme você sempre gosta de se mostrar um homem de Deus, aí com base na fé e nos bons costumes, e não colocando para baixo do tapete e defendendo interesses dessa gente podre que, infelizmente, já governou o nosso país. Então, fica aí o meu recado, gente. Bom, vamos lá, gente. Bora lá, através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix. goiademocrata@gmail.com. Vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui essa história, né, do Flávio Bolsonaro. Então, vou trazer aqui para vocês. A gente tem bastante coisa para conversar hoje. Flávio Bolsonaro teve um segundo encontro com Vorcaro, revela colunista da Globo, tá? Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro não se reuniram presencialmente apenas uma vez, como relatou o presidenciável do PL. Os dois tiveram ao menos um encontro no primeiro semestre de 2025 em uma mansão alugada pelo banqueiro em Brasília. A revelação foi feita pelo Lauro Jardim, que é do Globo. Até então, apenas a reunião realizada no final de novembro de 2025 era conhecida. Nessa ocasião, Flávio foi à residência de Vorcaro, que já estava em prisão domiciliar, tá? Para dar um ponto final aos contatos dos dois. O filho 01 pediu 134 milhões para viabilizar o Dark Horse e Vorcaro já teria repassado até aquele momento 61 milhões. Bom, a conversa ocorrida no primeiro semestre de 25 não teve testemunhas e é o que diz o colunista do Globo. O imóvel citado na reportagem era usado para receber diferentes convidados ligados ao meio político e institucional, inclusive o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É o que informa Lauro Jardim. Bom, vamos ver aqui um vídeo do Lindbergh falando sobre isso, né? O nosso cachorro louco, Lindbergh, aí deixando a dele. Enquanto isso, gente, vamos pingar pela nossa live. Eu preciso de vocês, meu povo. Então vamos lá, através do Superchat, do Super Stickers, ou através do Pix, goiademocrata@gmail.com. Mais um encontro presencial entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Saiu hoje no Globo. Colunista Lauro Jardim. Olha, a gente já sabia daquele encontro no final do ano passado, depois do Vorcaro já preso, quando ele foi para a prisão domiciliar, quando estava com tornozeleira eletrônica. Só que agora, colunista Lauro Jardim escreve um outro encontro em Brasília.
Você lembra que ele negou tudo, né? Dizia que não conhecia. Depois apareceu aquele áudio. Irmãozão, estou e sempre estarei contigo. Veja, a Polícia Federal tem a obrigação de agir. Tem que ter uma operação Boa contra noite, Flávio Socorro. Bolsonaro Um também. beijo. Foram 134 milhões de dinheiro desse filme. 78 foram pagos. Está lá no fundo Ravengate. Isso era tudo menos filme, pessoal. Era dinheiro para a campanha do Flávio Bolsonaro, era dinheiro para financiar a campanha que Eduardo Bolsonaro fez dos Estados Unidos, pedindo tarifas contra o Brasil. Olha, gente, a Polícia Federal tem que investigar esse relacionamento imoral. Ah, cachorro louco, porque o Lindbergh tá sempre em cima do lance. O Lindbergh, ele é sempre aguerrido, então fala que cachorro louco. Tá sempre, você vê que ele tá sempre assim, a gente descobriu, eu vou pra cima, eu fiz uma petição. Eu adoro o Lindbergh. O Lindbergh, ele sempre aparece, gente. É muito engraçado, repara, ele pode estar em qualquer lugar, ele faz um vídeo, ele pode estar na fazenda, ele pode estar no quintal do parente, toda hora o Lindbergh aparece, ele vem de onde ele estiver para falar das coisas. Eu acho maravilhoso. Eu sempre reparo, cada hora ele está no fundo. Entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, onde foram parar os 78 milhões de reais? Bomba! Mais um encontro presencial entre... Pois é, e aqui fica o questionamento, olha lá. E todo mundo aqui, é interessante ver os comentários. Todas as pessoas estão falando que o André Mendonça tá blindando o Flávio Bolsonaro, tá? Todas as pessoas estão falando isso nas redes. E assim, é bastante sério, tá? Porque teve todo aquele questionamento com relação ao Toffoli em dezembro, por conta do resort Itaiaia, e agora aqui me parece claro de que a Polícia Federal, ou eles estão com algum problema no Waze, no cadastro do Congresso Nacional, que eles não encontram o endereço do Ciro Nogueira, né? Eles não encontram o endereço do Flávio Bolsonaro. Mas, importante dizer de que o Flávio Bolsonaro agora não vai poder ser preso, gente, porque ele vai para a Copa do Mundo. Olha só, gente, olha que querido. Então tá aqui, ó, a revista Fórum comentou de que um amigo do Flávio Bolsonaro vai bancar a Copa do Mundo para ele. Os ingressos estão a 180 mil. Senador recebeu de presente entradas para o Jogo do Brasil nos Estados Unidos. Valor elevado e histórico de amigos generosos levantam novas perguntas. Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos para assistir o Jogo do Brasil contra a Escócia, ok. O que chama a atenção, no entanto, é a explicação apresentada sobre os ingressos que teriam sido dados por um amigo, tá? Aqui, segundo o levantamento feito pelo repórter Luiz Carlos Azenha, os ingressos mais exclusivos da partida custam $35 mil cada um, ou seja, R$180 mil. Tari Flávio, senador da República e candidato ao Planalto, trata-se, portanto, de um presente de alto valor recebido por um agente público no exercício do mandato, tá? E aqui a pergunta inevitável: quem é esse amigo? Então, a gente vai ver aqui. Em verões passados, Flávio já alegou ter sido beneficiado por amigos em um dos episódios conhecidos. Um amigo miliciano teria pago uma prestação de um apartamento, na época que ele era deputado ainda, estadual, e da sua esposa em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E agora surge um outro amigo generoso, tá? É um verdadeiro escândalo, mas há algum tempo parece existir uma espécie de normalização em torno do clã Bolsonaro. E aí que está o negócio. Não tem aqui, ó, não dizem quem é esse amigo, tá? Quem é esse amigo? E aqui simplesmente também não veio o nome. Quem é? E fica aí o questionamento. Seria um amigo bastante generoso. Então, assim, é simplesmente uma palhaçada com a nossa cara, né? Ele, no meio das questões envolvendo o Banco Master, não está
ainda não está na Copa do Mundo nos Estados Unidos, gente. A gente que é honesta. Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo da Andréa Gonçalves falando um pouquinho dessa questão do envolvimento aí do Flávio e segunda essa nova reunião entre revelação. Flávio Bolsonaro. Vamos lá. A Rita de Cássia falando, amigos trampistas ou do crime organizado brasileiro? Gente que presta que não é. Ah, com certeza. Ah, não é gente que reza para dormir, Rita. Concordo com você. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!